Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui do canal, Programador da Quebrada. Meu nome é Felipe, sou desenvolvedor de sistemas da linguagem C Sharp, voltado para a plataforma .NET. E o intuito do canal aqui é estar passando conhecimento aí para vocês de uma forma totalmente gratuita aqui pelo YouTube. E está tentando trazer o máximo de pessoas possíveis aí de uma forma mais inclusiva, uma linguagem um pouco mais simplista, às vezes um pouquinho mais informal, para a gente estar tentando introduzir o máximo de pessoas aí na área que tenta ter um conhecimento na parte de desenvolvimento de sistemas, porém às vezes acha muito complicado alguns métodos e talvez demonstrando dessa forma com os games, que é o intuito do canal, demonstrar com uma ferramenta de games em conjunto, fique um pouquinho mais interessante. Então, esse é o intuito do canal, tá? E dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações aí para ficar de olho nos próximos vídeos, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre uma continuação aí do vídeo anterior que a gente fez. Basicamente eu fiz algumas alterações ali na brincadeira que a gente tinha feito com Unity e com C Sharp. Se você não viu o vídeo, tá aí no canal, vou deixar aqui na descrição também o vídeo anterior, que a gente adiciona uma força ali, cria um objeto de um cubo e adiciona uma pequena lógica ali de programação para o cubo fazer um movimento de subir. Agora, hoje nesse vídeo específico, eu vou estar demonstrando, eu postei um vídeo curto onde a gente faz os cubos caindo ali na tela e como que eu fiz essa alteraçãozinha ali para começar a cair os cubos automaticamente. Até teve um inscrito aí do canal que perguntou se era um jogo de Tetris, né? Fico muito feliz aí que o pessoal tá curtindo. Então, a ideia não era fazer esse jogo de Tetris, mas parece mesmo. Eu até pensei também quando vi rodando ali o vídeo, fica bem parecido. Então vamos aqui pro Unity pra gente ver aqui como que tá funcionando aqui essa parada, tá? Então basicamente primeiro eu vou estar mostrando para vocês como que funciona aqui as direções, né, posicionamento dos objetos aqui no Unity. Basicamente nós criamos aqui um cubo, né, como vocês viram aí na aula passada, e esse cubo ele é um objeto 3D, certo? A gente criou um game aqui 3D, né, um cenário de um game 3D, e por ele ser um cenário 3D ele tem as três direções, que aqui a gente chama aqui dos eixos, né? Então a gente tem direcionamento para onde a gente pode levar os objetos. E quais que seriam essas direções, né? Basicamente, aqui a gente tem o eixo Y, que eu estou segurando aqui na setinha no eixo Y. Esse eixo Y, se vocês olharem aqui, ó, no cantinho aqui da tela, quando eu mexo o objeto, ele basicamente ele sobe e aqui ele desce e você vê que o valor diminui ou o valor aumenta. Esse é o eixo Y. Outro eixo que a gente tem é o X, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a câmera do nosso game aqui que a gente está criando, ele está assim, ó, de frente com esse objeto. Então, a gente tem o eixo Y, que sobe e desce, e aqui a gente tem o eixo X. O eixo X, o que ele faz? Ele vai para a direita e para a esquerda. Essas são as direções de 2D. Só que o nosso objeto ele é 3D, então ele tem profundidade também. E a profundidade é o eixo Z. Se você olhar aqui, ele vai até fazer a alteração também aqui no eixo Z. Quando a gente cria um objeto, normalmente a gente faz ele ficar no zerado. Aqui ele fica zerado, né, no eixo Z, porém, de acordo com o que você necessita para o seu game, para a sua instrução, você coloca ele para trás ou para frente. Então aqui basicamente para trás ele diminui ali o eixo Z e aqui para frente ele aumenta o valor do eixo Z, né? Então basicamente só para a gente ter uma noção do que a gente programou.
Vamos lá agora. Vou tirar esse objeto aqui da tela, tá? E agora vamos aqui para o script de programação, que foi o que a gente criou em conjunto com aquilo que a gente já tinha feito no vídeo passado, adicionando a força ao cubo, né? Então, em conjunto, aqui foi o que a gente fez na aula passada, tá? A gente adicionou a força ao cubo, né? E essa força, basicamente, ela tá aqui, é essa programação. E se vocês verem no vídeo anterior, a gente lembra que eu expliquei aqui que o start ele passa somente uma única vez dentro do objeto, quando o objeto é criado. Mas nossa, o que é essa linha aqui programada, né? Essa linha, vou colocar aqui para rodar, para quem não viu o vídeo curto, para vocês entenderem melhor. Hoje o projeto ele está assim: um objeto criou com uma cor, outro objeto criou com outra cor, e assim os objetos estão sendo criados com cores aleatórias. Bacana. Como que isso foi feito? Para esses objetos serem criados de forma aleatória, eu precisei entrar aqui no player, no script do player, que foi o script que a gente atrelou ao objeto, né, ao que a gente já tinha definido aqui, que é o player. Vou pegar aqui o modelinho dele de pré-fabricação, que é esse cara aqui. E ele tem um script lá embaixo, né, aqui que está setado nele. Cada vez que esse objeto for criado, vai acontecer o que está naquele script. Então, esse script aqui, toda vez que a gente apertar o espaço, ele vai dar aquele salto. E aqui, no Start, a gente colocou essa programaçãozinha. O que essa programação está dizendo? Basicamente, a gente vai criar uma cor aqui, né, para aquele objeto. E como que a gente cria essa cor? Bom, para a gente acessar o material, que é o que a gente precisa para mexer na cor desse objeto, a gente primeiro precisa pegar ele. Então, da mesma forma que a gente precisa pegar ele aqui para adicionar uma força, aqui a gente precisa pegar o objeto para a gente adicionar uma cor. Aqui, no momento que ele é criado, a gente está fazendo a captura do objeto, pegando um objeto de dentro dele, que é da classe Render. Então, essa classe aqui, Renderer, ela compõe algumas propriedades, né? Ela é uma classe que está dentro dessa outra classe de player, e ela contém algumas propriedades que são relacionadas ao design do objeto. O que a gente precisa pegar para esse objeto mudar a cor? A gente pega aqui o Material e aqui automaticamente a gente pega a Color, que é a propriedade que a gente quer alterar. Tá, mas aqui na frente eu coloquei um New Color e um monte de coisas escritas. O que isso significa? Aqui, primeiro, né, vou colocar um comentário aqui, tá? Isso daqui significa um comentário que a gente vai estar escrevendo e deixando escrito o que essa linha está fazendo. Isso não tem efeito nenhum no código, tá? O comentário. Então, faz a captura do player. Esse primeiro pedaço aqui, né? A gente fez a captura do player. A gente pega o componente que está dentro dele, captura o componente, captura a classe responsável pelas definições de cores, definições de layout, tá? Daquele objeto, então, de layout, de design, enfim. E aí aqui dentro dessa classe a gente pega o material, né? Que é onde a gente consegue fazer as alterações, igual eu falei das cores. Após a gente pegar esse cara, a gente vai falar que a gente vai definir uma cor para ele. Tá? Até aqui a gente fez isso aqui, ó. Pegou
a captura do player e o que é responsável pela definição do layout dele. Agora a gente está atribuindo, a gente colocou um igual aqui, porque ele vai receber uma nova cor. Então a gente coloca aqui um new e aí a gente inicia um new color, que é uma classe que é onde você passa os valores e ela cria uma cor. O que a gente fez? Aqui eu estou passando um valor randômico. Randômico, ele basicamente ele vai fazer criar ele vai criar um número de 0 até 1. Só que aqui no meio desse 0, a gente vai ter o 0.01, 0.02, 0.03 e por aí vai, até o 100, né? Que aí é onde ele pega esse cara aqui, ó. Então aqui a gente está falando que a gente vai criar uma classe com um número. Aqui a gente vai criar um número randômico que ele vai ir do 0 até 100, né? Do 0.01 até o número 0.999 e aí o último número aqui é o 100. Né? Então aqui a gente basicamente criou essa classezinha, tá? Criou esse métodozinho. Se você abrir aqui a cola, você vai ver que ele pede um RGB. RGB é o quê? São as cores Red, Green, Blue. Então a gente está criando um número randômico para a cor vermelha, uma escala randômica para a cor vermelha, uma escala randômica para a cor verde e uma escala randômica para a cor azul. Isso daqui é como se a gente pegasse um pouco de tinta e fizesse a mistura. Então eu tenho um pouquinho de tinta azul, faço a mistura com um pouco de tinta vermelha e um pouco de tinta verde, né? E aí é onde ele dá a mistura da cor, que é onde ele cria aquela cor aleatoriamente. E aqui, esse número 1, ele constrói uma cor tal componente. Esse número 1 eu não sei exatamente o que significa, tá? Mas depois eu vou dar uma olhadinha aqui na documentação para ver se eu consigo trazer para vocês. Mas basicamente na documentação para criar uma nova cor ele estava assim. E aí aqui eu estou fazendo de uma forma randômica e atribuindo aquele objeto. Como que fica essa atribuição? Toda vez que ele iniciar, eu estou criando aqui eu estou definindo uma nova cor para o objeto criado. Qual que é o objeto criado? É o cubo, tá? Então, vamos lá. Essa parte foi o que a gente fez somente para a cor. Ah, beleza. Então, só isso que eu fiz e ele começou a cair em vários lugares diferentes? Não. Esse daqui foi somente para a cor. Para fazer o objeto cair em vários lugares diferentes, eu fiz de uma forma criando um outro script. Como que foi feito isso? Tá, eu vou vir aqui no Unity para mostrar para vocês também. O que eu fiz? Eu criei um objeto que ele fica aqui, ó, na cena do game, tá? Então, ele está aqui, se você ver, chama prefab, eu que dei esse nome. Você vem aqui e faz uma criação de um objeto em branco, que é esse primeiro aqui, ó, create empty. Por que eu preciso de um objeto em branco? Porque eu não vou precisar de muitos componentes aqui atrelado a ele. Ele não precisa ter uma física, ele não precisa ter um tamanho, ele não precisa ser visível. Então, por isso que eu criei ele aqui como empty. Ele é um objeto empty, só que aí eu venho aqui no cantinho e adiciono um componente a ele. Qual que é esse componente? É o script que a gente precisa trabalhar em cima. Esse script nada mais é deixa eu pegar aqui. Vamos voltar para cá. Esse script nada mais é do que esse prefab script. O que ele faz?
Então aqui a gente pode ver que o script ele está aqui, ó, prefab scripts. Ele está atrelado a esse objeto empty aqui que a gente fez a criação. Olhando aqui no Visual Studio, ele recebe um objeto de GameObject, que é aquilo que a gente falou ali no início do outro vídeo. A gente precisa passar um objeto aqui para ele, ó. Tá com o nome de prefab, tá vendo? Aqui é o nome que a gente deu, prefab. Ele vai receber um objeto aqui dentro. E aí a gente consegue trabalhar a programação desse objeto aqui dentro. O que eu faço basicamente? Ele é aquele script padrão. Ele tem um start e ele tem um update. Agora é bem interessante. O que é esse cara aqui, ó? Criar objeto, tá? Vou tirar ele daqui, colocar aqui no Notepad só para a gente ter uma noção. O script ele vem dessa forma aqui, ó, né? Sem nada escrito dentro, quando a gente cria um script novo. Da mesma forma que a gente viu o outro. Eu adicionei esse public, que é aquela parte que a gente coloca público para ele ser acessível de lá do Unity. E aqui ele tem um start e update. O que eu vou precisar criar agora? Agora a gente vai fazer a criação do primeiro método. Tá? O que é um método? Um método nada mais é do que uma instrução de código que ela pode ser chamada a qualquer momento. Então a gente cria alguma instruçãozinha que em determinado momento do nosso programa ele vai ser chamado. Lembra que aqui ele fica passando todas as vezes? Cada frame que ele atualiza, ele passa por aqui. Cada hora que o game dá uma piscadinha na tela ali, ele passa por aqui. E aqui ele passa somente a primeira vez que o objeto é iniciado. O que a gente precisa fazer? Aqui eu vou fazer a criação de um objeto. A criação de um método. Esse daqui é o método. Como que você cria o método? Esse é o método mais simples que você pode criar. O método ele tem diversas formas que você pode escrever, mas esse daqui é o mais simples. Você escreve void, tá? Depois eu vou explicar o porquê desse void. Criar objeto. Esse é o nome que eu estou definindo, tá? Então você pode colocar qualquer nome. O que é importante? Quando você criar um método, ele vai ter uma instrução de código dentro dele. Você sempre tem que criar com um nome que representa o que ele vai fazer. Por exemplo, aqui eu vou criar um objeto. Se eu fosse fazer um cálculo, eu poderia colocar fazer cálculo, executar cálculo, fosse fazer uma soma, executar soma. Então, assim, o método ele tem que estar refletindo o que ele faz dentro dele ali. E o que ele está fazendo agora? Agora não está fazendo nada, porque não tem código aqui dentro ainda. Mas a gente vai adicionar. Vamos lá. A gente criou o nosso método. Beleza, vamos adicionar o código aqui dentro. Vou jogar já o código pronto, que aí eu explico para vocês o que ele faz. Tá? Esse vector 3, lembra que a gente tem um objeto que ele é 3D. Então a gente sempre vai trabalhar com o vector 3, que ele é um vetor tridimensional, digamos assim, como se fosse tridimensional, né? E aí ele recebe 3, toda vez que a gente vai criar um vector 3 aqui, ele vai pedir um eixo X, um eixo Y, que a gente viu lá, e um eixo Z, que foi aquele primeiro ponto que eu mostrei para vocês como que funciona o objeto. Y, X para um lado e para o outro, e Z para frente e para trás. Beleza? Aqui a gente está definindo a posição de um objeto. Qual objeto? A gente ainda não sabe. A gente só definiu uma posição, né? Aqui a gente está definindo uma posição. De que forma? Lembra da classe randômica? Que a gente tem um número que ele vai de 0 até 100? Aqui não é diferente. Aqui a gente tem um número que ele vai de menos 3 até mais 3. Ou seja, ele pode cair
E são números quebrados, tá? Quando a gente utiliza esse f aqui, são números quebrados. Depois eu vou estar explicando variáveis para vocês e a gente vai estar vendo o que são esses números quebrados. Número quebrado é aquele que ele pode ter uma vírgula, né? Um ponto. Ele não é um número inteiro. Então, aqui a gente vai ter um randômico de -3 até +3. É um número quebrado. Tá? A mesma coisa aqui, para o eixo y. Esse primeiro eixo aqui é o eixo x. Então, ele vai de -3 até +3. Então, ele vai correr de um lado, ele pode ser qualquer posicionamento, de -3 até +3. E por que -3? Por que +3? Porque é o tamanho daqui desse objeto nosso, ele tem o tamanho de 10, né? Aqui, se você olhar aqui a escala dele, o tamanho dele é 10. Então, a gente não precisa fazer ele saindo muito, não precisa ser -5 e +5, que aí ele vai até a extremidade. Eu coloco -3, ele fica até aqui mais ou menos, e até aqui mais ou menos, e o +3 ele fica até aqui. Então, é o eixo y, lembra? Desculpa, o eixo x, ele vai de um lado para o outro. Aqui, a mesma coisa com o eixo y. A gente tem de 1 até 6. 1, se a gente olhar aqui, o unit, 1, ele seria aqui embaixo. 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai subindo. Então, ele cria um número randômico de 1 até 6 também. E voltando aqui ao Visual Studio. E o último número, que é o eixo. É o eixo Z. Vocês lembram que é o eixo Z? Para frente e para trás. Só que ele não precisa ser randômico. Então é isso que ele acontece ali. Basicamente, eu estou falando que eu quero um número randômico para o eixo X e um número randômico para o eixo Y. Então ele vai criar um número randômico, vamos supor que ele cria -3, e aqui ele resolve criar um 6, então ele vai ficar -3 aqui, e aí 6. Ele vai criar aqui em cima um objeto nessa direção. Então ele cria aqui e o cubo cai. Se ele criar no eixo 0, ele cria aqui no meio. E se ele criar no eixo X, só que o 0, ele cria aqui no meio. Se ele criar no Y +6, ele cria lá em cima, aqui no meio. E aí o objeto cai também. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Mas vamos lá. Aqui é o posicionamento dele. A gente passa aqui o posicionamento. Por quê? A gente vai instanciar. Aqui a gente está criando um objeto. Toda vez que a gente dá um instantiate, a gente está criando alguma coisa. Tá? Então ele está instanciando e criando aquele objetinho na memória. O que ele está criando? O pré-fabricado. A gente deu o nome de prefab aqui. Lembra que esse nome aqui a gente pode colocar qualquer nome. Eu coloquei prefab para ficar mais fácil, tá? Então a gente tem um objeto que a gente passa aqui no unit, tá? Se a gente pegar aqui o prefab, a gente tem um objeto que é o player, que é aquele que a gente criou aqui, aquele cubo que a gente criou e jogou aqui para pré-fabricação. E aí a gente tem ele aqui, ó. Pá. Se você olhar a posição dele, e o que é esse Quaternion Euler? A gente está passando um vetor de 6, de 6, de 0. Isso daqui é a rotação do objeto, tá? Ele é um cubo ali, todos os lados ali é igual. A gente passa uma rotaçãozinha dele, padrão, e ele vai respeitar isso sempre. Então a gente não precisa alterar isso. Isso daqui não precisa ser randômico, tá? Porque senão ele ia cair meio torto. Então esse daqui é a rotação do objeto. Então a gente deixa padrãozinho 6, 6 e 0. Ele vai sempre cair da mesma forma. Sempre cair retinho ali. E a gente vai ter o seguinte resultado. De cair o objeto lá na tela. Só que esse método não está sendo chamado. Se eu rodar agora o game, vou salvar aqui, ó. Vocês vão ver que não vai funcionar. Não vai cair nada, não vai instanciar nada. Mas por quê? Eu criei um método e ele não vai instanciar. Porque todo método, lembra que eu falei que todo método ele tem que ser chamado de algum lugar. Ele tem que ser invocado, o método. Então, vamos supor, você criou aquela instrução de código. Aquela instrução de código, ela tem que ser chamada de algum lugar. Seja um botão que você aperta, né? Vamos supor, você tem um videogame.
você aperta o botão para você fazer uma função, para ele executar aquela função. Aqui não é diferente. Aqui a gente tem que ter algo que chame ele. Seja um clique na tela do jogo que você está fazendo, seja o botão apertado. E não está acontecendo isso. Ele não está sendo invocado esse método. Então, vamos voltar lá para o Visual Studio. E onde que a gente invoca ele? Mais uma vez, esse daqui ele passa uma única vez, certo? Vamos jogar aqui dentro. O que a gente vai jogar aqui dentro? Essa linha de código aqui. Essa linha de código, ela está falando que eu vou invocar o método, que eu vou chamar ele, esse trecho de código, repetidamente. Na programação a gente chama de loop, né? Ou um for ali, while, repetição, laço, tem todos esses nomes. É repetidamente. É um código que a gente vai fazer algo repetido. Aqui dentro, nada mais do que ele cria uma repetição automática ali, passando o nome de um objeto, o nome de um método que a gente quer. E qual que é o nome que a gente criou? Criar objeto. A gente passa o nome dele aqui. Abre string, abre aspas duplas aqui, né? E aqui ele fala assim, quanto tempo eu vou demorar para fazer a chamada desse método? Se eu colocar tudo zero aqui, ele não vai invocar, porque ele entende que eu não estou fazendo a chamada. Então eu coloco aqui 1 milissegundo, né? 100 milissegundos, que é esse 0.1 aqui, que é um número quebrado. A cada... E a repetição, como que vai funcionar? Eu vou fazer a repetição a cada 3 segundos. Agora quer ver como ficou? Agora sim. Olha lá, fez a primeira chamada, passou 3 segundos o segundo, passou 3 segundos o terceiro, mais 3, e por aí vai. Você deixar aberto aqui, ele vai rodar, vai encher a memória aqui, vai encher a memória com esses cubinhos aqui, vai demorar muito, mas ele vai enchendo até uma hora que ele não para mais, e até uma hora que a memória não aguente, mas ele vai continuar rodando aí, sei lá quanto tempo, mas é muito tempo para ele encher tudo. E aí, ó, ele tá aleatoriamente, tá vendo? Bem legal, né? Esse daí é aquele vídeo curto que eu postei, e aqui explicando ele de uma forma um pouquinho mais detalhada. Galera, espero que vocês tenham entendido. Esse é o resultado, esse é o código, e esse foi as alterações que eu fiz de acordo com aquele primeiro vídeo. Eu acredito que eu vou seguir com esse exemplo aqui no próximo vídeo também, demonstrando mais pontos e aí demonstrando um pouquinho talvez de variável. Acho que vai ser interessante para vocês aprender um pouquinho de variável. Como eu disse, a gente vai fazendo na prática, então eu espero que deixa eu mudar aqui a câmera um pouquinho. Espero que esteja dando para vocês entender. Se não tiver dando para entender também, manda aí no vídeo, tá? Manda aí no comentário, fala, cara, eu tô achando que tá muito massivo, tá muito devagar, tá? Pode mandar, não tem problema não. Aí a gente vai melhorando, tá? Fazendo vídeos de acordo aí com o que o público tá achando. Como eu disse, é para tentar fazer de uma forma mais inclusiva possível, uma linguagem bem tranquila e uma demonstração bem de boa mesmo, tá? Então é isso. O vídeo de hoje a gente demonstrou aqui como que a gente fez essa partezinha aí, que como o inscrito disse, parece um Tetris ali, né? Se é um projetinho de um Tetris, mas achei bem legal a ideia mesmo, dele ter citado isso. Acho que dá até pra gente seguir nessa linha. E muito bacana que estamos chegando aí para mais um vídeo. Fortalece aí o canal com aquele like, dá uma curtida aí, ajuda demais. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação. Vou estar postando vídeos aí com uma certa frequência, beleza? Valeu, pessoal, até mais.